Fala gurizada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Big John e hoje a gente vai falar de um dos temas mais poderosos da tecnologia moderna, o Big Data. Bom, antes de mais nada, você já parou para pensar como o YouTube recomenda exatamente o vídeo que você quer ver ou como o Waze sabe exatamente onde o trânsito está travado em tempo real? Pois é, tudo isso a gente tem graças ao Big Data. E nesse vídeo eu vou te mostrar como surgiu, como a gente processa dados em escala, tipo as grandes empresas fazem. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é o Big Data e para que a gente usa o Big Data. Bom, vamos começar pelo básico. O que é o Big Data? O Big Data ele é um termo usado para descrever um volume gigantesco de dados gerados a cada segundo no mundo digital. Mas não é só o volume e o tamanho que importa. É a dor de cabeça que esse volume causa para quem vai tentar processar esses dados. E é por isso que a gente foca nos 3 Vs do Big Data: volume, velocidade e variedade. Quando eu me refiro a volume, eu me refiro à quantidade de dados, tipo bilhões de registros por dia. Estamos falando de terabytes, petabytes. Um Excel ele não consegue abrir com essa quantidade de dados. Então, por isso que a gente precisa usar ferramentas especiais para poder tratar e analisar esses dados. Velocidade, deixa eu pensar. É a rapidez com que esses dados chegam e precisam ser processados. Pense em um banco. Se ele não detectar uma fraude em tempo real, o dinheiro some. Então a velocidade é crucial para que a decisão seja imediata. E a variedade, a gente vai ter diversos tipos de dados. A gente vai ter texto, vídeo, imagem, sensor de GPS, redes sociais, tudo junto. O desafio ele vai ser que cada dado ele tem um formato diferente e a gente precisa que o sistema ele consiga entender essa bagunça de uma forma mais organizada. Então, o objetivo do Big Data é a gente transformar essa montanha russa de informações em algo que gere valor para empresas e pessoas. Outra pergunta que a gente pode se fazer é como surgiu o Big Data. Bom, o termo Big Data, ele ganha Bom, o termo Big Data, ele começa a ganhar força aos anos 2000, mas a ideia vem de antes. Lá pelos anos 90, as empresas já começavam a perceber que os dados estavam crescendo rápido demais para serem processados pelos sistemas tradicionais. Era uma crise e uma sobrecarga de dados. Então, em 2001, um pesquisador chamado Doug Laney definiu os 3 Vs que a gente usa até hoje no Big Data, que eu já falei anteriormente, e foi aí que surgiu o conceito que a gente pode estar consolidando. Mas a grande virada e o ponto-chave da história veio com a Google e com a Yahoo e a Amazon, que a gente precisava lidar com essa grande quantidade de dados e eles não tinham como comprar um supercomputador para cada problema. Então eles criaram essa solução. Então eles criaram essas soluções. Eles criaram tecnologias como o RADDOP e mais tarde o Spark para poder processar tudo em paralelo, ou seja, dividir essa carga em vários computadores trabalhando juntos e acelerar os resultados. E foi assim que nasceu o ecossistema moderno onde a gente usa até hoje, que a gente chama de Big Data. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho como funciona o Big Data e de que maneira a gente usa ele. Bom, para a gente entender a arquitetura, pense em uma fábrica. Nessa fábrica, a gente tem coleta, armazenamento, processamento e análise dos dados.
Então, a gente tem coleta, é o caminhão aonde traz a matéria-prima e de todo lugar, como ela traz de aplicativo, traz de sensores, traz de logs. E lá a gente vai ter o armazenamento. O que é o armazenamento? São as grandes silos distribuídos como Radidop, HDFS, guarde bem esse nome, ou Amazon S3, feitos para guardar essa montanha de dados de forma segura e barata. E depois a gente vai ter o processamento. É aqui onde acontece a mágica. Frameworks como Sparks e Flinks são as máquinas super rápidas que transformam em dado bruto. E depois a gente vai ter mais aquele setor onde é o setor de qualidade, é o setor de ferramentas de analytics, aonde o machine learning extrai o insight final. Bom, e se a gente parar para pensar bem, no fim, o que importa mesmo é a análise, porque ela é o que transforma em números e em decisões que geram grande valor no final. Bom, no nosso cotidiano digital, a gente acaba usando vários aplicativos aí, e entre eles a gente pode ter alguns mais comuns, que são Instagram, TikTok e YouTube. E aonde entra o Big Data nisso? O Big Data, ele analisa o que você curte, comenta e compartilha. E por que ele analisa isso? Para mostrar conteúdos e anúncios personalizados com base na nossa interação com cada plataforma. Por exemplo, se eu gosto de vídeo de corrida, que eu curti um vídeo de corrida, possivelmente que vai aparecer anúncios de provas, vai aparecer anúncios de assessoria, anúncio de tênis, anúncio de coisas relacionadas no conteúdo que eu curti, compartilhei e assisti. A gente pode estar vendo também em serviços de streaming, como por exemplo a Netflix ou Spotify. O Big Data, eles usam o Big Data para recomendar filmes, séries, músicas com base no que a gente já ouviu ou já assistiu. A Netflix é um exemplo muito prático disso, que se a gente assistir um filme, na própria plataforma vai ter recomendações com base no que você assistiu. A gente também tem exemplos disso em compras online, a Amazon, a Shopee, o Mercado Livre. Os algoritmos eles analisam milhões de dados de outros usuários para sugerir produtos que você poderia gostar. E a gente vai ter também, acho que eu já citei no começo aqui do vídeo, é, na mobilidade no transporte, que, por exemplo, o Google Maps, o Waze, a Uber, eles usam os dados em tempo real de milhares de usuários para calcular rotas mais rápidas e evitar trânsito. A Uber, por exemplo, ela usa para calcular o preço dinâmico das corridas. E os demais aplicativos, eles preveem os horários de atraso com base no grande volume de dados, horários e horários dos históricos atuais. E a gente vai ter aí também os cartões de crédito e os bancos digitais. O Big Data detecta padrões de uso e identifica possíveis fraudes em tempo real. As análises elas podem ajudar e avaliar os riscos da inadimplência de forma mais precisa, né? Em tempo real. Bom, o Big Data, ele mudou completamente o jeito com que a gente enxerga a informação, e o mais incrível de tudo isso é que você pode começar a aprender e testar tudo isso em casa, com ferramentas de open source. A gente tem muitas ferramentas aí que você pode estar tanto aprendendo como você pode estar descobrindo essas ferramentas na prática. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, comente o que você achou do vídeo. E se quiser parte 2, ou se quiser mais temas na área do TI e na área dos dados, deixa aqui na descrição do vídeo. E é isso, valeu rapaziada!